Olá, esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso e recomendo otimizações nas matrizes de bordados desenvolvidas pelos nossos alunos lá da eBordados Academy. Eu sou o Gixson de Oliveira, certificado em qualidade de programação de bordados pela Wilcom e também pela Barudan. Vamos lá então, estou com um desenho aqui da Pegli, né, na tela para a gente analisar. Lembrando que esse desenho é o primeiro que a Pegli, né, já desenvolveu aqui no curso. E ele tem sim algumas melhorias, alguns ajustes para eu recomendar para a Pegli fazer, para melhorar a qualidade dele, que é esse o objetivo dela nessa aula aqui. Então está aqui a foto do bordado, né? Desse dinossaurinho aqui, bordado em cinza, todo em tatame, foi bordado numa toalhinha, dá para ver aqui a barrinha, ela bordou centralizando aqui no barradinho da toalha, e ele tem bastante ponto, né? Ele tem vários tons de cinza, tatame, tem olho tatame, tem o preto do olho em tatame, tem bastante ponto o desenho. Tá? Não que isso seja um problema, mas isso configura alguns aspectos que a gente tem que imprimir alguns cuidados na hora de fazer a programação, que é o que a gente vai tratar aqui junto com a Pegli nessa análise aqui. E aqui a foto do avesso do bordado. Agora eu vou compartilhar a programação justamente para a gente entrar nesse mérito do que a gente pode melhorar no aspecto da programação dessa matriz aqui no Wilcom Embroidery Studio. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela e a gente vai seguir analisando alguns aspectos muito importantes desse desenho. Vamos lá. Primeiro que eu gosto de fazer é analisar o tamanho. Então, vamos lá. Para conhecer o desenho, 11 centímetros. Então, ele está com 11 centímetros de altura, ele tem 20 mil pontos, como eu falei, né? 20 mil pontos é, de certa forma, uma quantidade de pontos significativa para um desenho pequeno, mas aqui, de fato, a Pegli não tem muito caminho, não tem muito como economizar pontos aqui, uma vez que o objetivo dela, né, como ficou claro na amostra, é trabalhar realmente com preenchimentos dentro desse desenho, ou seja, fazer um fundo bordado para que seja representado aqui a textura da pele aqui do dragãozinho, né? E assim tem a asa bordada, o corpinho dele, a cara do dragãozinho, os olhinhos dele. E isso pediu o ponto tatame, que sabiamente ela, né, colocou o ponto certinho, tá tudo bem. Mas o desenho teve alguns desencaixes, né, que eu pude observar que o desenho não, os contornos não ficaram, por sua vez, bordados, registrados dentro do preenchimento. E é exatamente nisso que eu quero abordar nessa análise aqui. Mas para isso, antes da gente chegar, propriamente dito, nesse tipo de estudo, eu vou colocar o leitor de pontos para funcionar, que é o Shift R, aqui tradicionalmente no Wilcom Embroidery Studio, eu estou usando a versão 4.5 do Wilcom, quem tiver outra versão, independente, vai funcionar com a mesma tecla de atalho, Shift R. E aqui, ó, a Pegli ela já entrou fazendo esse objeto sem qualquer tipo de uso de ponto suporte, o que, por consequência, vai trazer um certo dano, sim, lá no bordado, porque quando o desenho é bordado diretamente sobre o tecido, sem usar o ponto suporte, que a intenção do ponto suporte é justamente criar o quê? Criar uma estrutura, né, propriamente dito, travando o tecido, justamente aonde a máquina vai realizar alguns pontos, né? Então, sem essa estrutura ou o uso de um ponto suporte adequado, veja, não basta apenas usar ponto suporte, também tem que ser ponto suporte adequado de acordo com o tipo de ponto, de acordo com o tipo de objeto e de acordo também com o tipo de tecido, né? Se não tiver essas observações, o desenho acaba sendo realizado, por sua vez, com uma qualidade ruim lá na máquina de bordar, porque os elementos eles não se encontram, eles não se encaixam, né? Os contornos, por sua vez, parecem ficar longe, né, do preenchimento. E isso, normalmente, na maior parte das vezes, isso não é um problema isolado, não é responsabilidade apenas do ponto de suporte. Mas no caso desse desenho, como é uma coisa que eu estou percebendo que a Pregli não trabalhou isso com clareza, né, da forma correta, eu vou estar mostrando para ela aqui, ensinando como fazer isso, qual o tipo de ponto suporte adequado para todo esse desenho, né, e também a compressão de repuxo, que é o que naturalmente vai melhorar muito o aspecto desse desenho. Vamos lá, então. Bom, aqui ele está finalizando a parte de execução da costura, a simulação desse projeto na tela aqui do Wilcom. Vou acelerar um pouco mais para a gente já finalizar, para a gente ir já logo para as alterações aqui para esse desenho aqui. E fez os contornos. Bacana. Vamos lá, então. Bom, Peggy, nesse caso aqui, o que é legal fazer? Eu, para poder mostrar como fazer essas alterações, eu vou aqui em editar,
selecionar por tipo de ponto. Então, eu quero selecionar todos os objetos que você tenha colocado o ponto tatame. Cliquei em tatame, dou OK. Vou usar aqui no teclado Shift S para ele me exibir apenas esses objetos selecionados, de modo que todos os demais objetos que não foram selecionados serão ocultados da minha tela. No entanto, exatamente por esse motivo, você está vendo aqui que esses objetos que não estão sendo exibidos, eles estão presentes no desenho, porém eles estão ocultos. Assim eu consigo enxergar apenas os objetos que você usou o ponto tatame. Feito isso, eu vou agora tirar o True View, né, do Wilcon, que é o mesmo que clicar nesse botãozinho aqui, ó, tirar o modo 3D de visualização do Wilcon, aproximar um pouco mais do desenho da tela para te mostrar a alteração. Eu não vou alterar em todo ele, só vou te mostrar a base, né, o fundamento por trás do ponto suporte, para que você faça as alterações aí. Então, o primeiro deles, trabalhar ponto suporte. O ponto suporte mais adequado para o tipo de ponto tatame, que é o que você colocou nesse objeto aqui, e a gente pode ver aqui em enchimentos, ó, ponto tatame, né? Você trabalhou esse tipo de ponto, que dá esse efeito matizado que a gente chama, que é esse ponto de fundo mesmo, para fazer preenchimentos. Existem vários outros, mas o que você trabalhou aqui é o ponto tradicional tatame. Para esse tipo de ponto aqui, o ponto suporte mais adequado é esse daqui, ó. Você vai abrir e vai escolher esse carinha aqui, tatame também. Porque se você observar, quando você coloca o tatame, ele faz uma costura no sentido contrário ao ângulo do ponto. Veja bem, nesse caso aqui, o ângulo do ponto está nesse sentido que eu estou desenhando com o mouse. E você pode perceber quando eu ativo o True View. Tá vendo? Pelo True View dá para você perceber que a textura do ponto, ó, o desenho do ponto está exatamente nesse sentido diagonal aqui. Tá? E aí, por conta disso, em razão desse ângulo, quando você coloca o ponto suporte tatame, o que ele faz? Ele cria uma grade estruturando o tecido exatamente no sentido contrário, exatamente contrário, a um ângulo de 90 graus, inclusive, especificamente, né, ao ângulo do ponto. Então, se o ângulo do ponto está nesse sentido, logo o ponto suporte fica nesse sentido. Por quê? Para criar realmente um travamento mais adequado possível, de modo que o tecido, ao receber os pontos propriamente dito do bordado, ele não repuxe tanto como de fato está acontecendo. Então, deverzinho de casa, seleciona todos os objetos em tatame, substitui o ponto suporte que a princípio você trabalhou alguns objetos em zigue-zague para tatame. Igual esse, por exemplo, ele está com ponto corrido para a borda e ele está com ponto suporte zigue-zague. Esse ponto suporte zigue-zague para o tatame, para o tipo de ponto tatame, ele não funciona. Ele não é eficiente. Ele cria sim os pontos ali, mas ele não tem eficiência, ele acaba não tendo relevância nenhuma. Ele não cumpre o seu papel para esse caso aqui. Ele pode sim cumprir o papel dele para outras aplicações. Para o caso desse desenho específico aqui, com esse tipo de ponto, o ponto suporte adequado é de fato o ponto tatame. E alguns outros objetos você não chegou nem a colocar, que é o caso dessas asinhas aqui. Então aqui também pede o mesmo tipo de ponto suporte, que é o tatame. Feito isso em todo o objeto, você já vai ter uma certa estrutura melhor na hora que a máquina for bordar o desenho no tecido. Mesmo que você tenha bordado na etamine da toalha, né, como a etamine ela tem uma certa gramatura, ela tem um corpo legal, mesmo assim o tecido se movimenta. Então, a falta de utilizar ou o ponto de suporte adequado e até mesmo ou o ponto de suporte em si, fez com que o desenho não ficasse com os contornos registrados comparado ali com o preenchimento. Tá? Então, fazendo esse deverzinho de casa, colocando esse ponto de suporte, você vai perceber que o desenho vai melhorar bastante. Mas, isso, por sua vez, não é suficiente, não vai ser suficiente. Você precisa também trabalhar um segundo aspecto, tá? Que é um elemento fundamental também da programação, que é a compensação de repuxo, que é exatamente essa propriedadezinha aqui, ó. Por padrão, o Wilcon ele coloca realmente 0,17 para todos os objetos que você cria. Só que o legal é você trabalhar o seguinte, objetos maiores que têm um grau de deslocamento muito grande, ou seja, a máquina vai ficar bordando durante muito tempo para costurar esse ponto aqui até o ponto lá embaixo. Então, quanto maior essa distância, e quanto mais tempo a máquina fica bordando, e maior essa distância, ou seja, de um objeto para o outro, as distâncias são diferentes. No caso do chifrinho, por exemplo, é pequena, tá vendo? Ele vai começar aqui e vai parar. É o mesmo ângulo, porém a distância é pequena, porque o objeto é pequeno. Nesse caso desses objetos pequenos, não tem problema você trabalhar com uma compensação de repuxo padrão pequenininha assim. Mas em objetos maiores, e é o caso dessa carinha, por exemplo, você pode aumentar esse valor. E aqui você pode trabalhar, nesse caso, com algo em torno de 0,50 ou 0,70. Para quê? Para ele aumentar, tá, o deslocamento dos pontos,
para que na hora que repuxar o tecido, os pontos eles fiquem realmente bordados na posição correta, junto ao contorno. Essa é a ideia da compressão de repuxo. Então, sempre tenha em mente, trabalhar ponto suporte adequado e compressão de repuxo. De modo que, compensação de repuxo precisa ser valores alterados de acordo com o tamanho do objeto. Quanto menor o objeto, permite-se trabalhar com valores na compressão de repuxo menor também. E tudo com fração de milímetros. Pode ver que aqui eu coloquei um ponto de compressão de repuxo que supostamente seria o adequado para essa carinha, de 0,50. E 0,50, por mais que pareça, né, que eu estou falando que é uma coisa exagerada, entenda que isso aqui é 0,50 milímetros. Então, é uma fração, é meio milímetro, exatamente isso. Então, o valor ele parece ser grande, mas a fração disso em milímetros é muito pequena. E é normal, tá? É normal essa nomenclatura, porque a gente está trabalhando com variáveis aqui com valores de unidade de medida em milímetros. Então, é a fração mesmo de milímetros e é super normal. Só tenha em mente trabalhar valores diferentes de acordo com os objetos. Então, objetos muito maiores, nesse caso desse desenho, 0,50, 0,60, mais ou menos isso. E objetos menores, você vai poder trabalhar com valores menores, 0,25, 0,30. O legal é você executar essas alterações e rodar uma amostra na sua máquina, porque isso também influencia de acordo com a máquina. De acordo com a regulagem de tensão de fio da própria máquina de bordar, tende a oferecer resultados diferentes. Mas nunca abra mão dessas configurações para você fazer a programação de bordado, porque isso vai trazer um resultado ruim caso você não execute essas alterações. Bom, os elementos fundamentais são esses, compressão de repuxo e ponto suporte. E agora eu já vou aproveitar que eu estou aqui analisando esse desenho e vou te dar algumas dicas extras em relação ao que eu estou percebendo aqui. Para o objeto tatame, está tudo bem você fazer esses objetos grandões em tatame. Beleza, ele aceita bem, o desenho aceitou bem. Mas eu te convido a fazer o seguinte, tá vendo essas bolinhas que você colocou por sobre a pele do dinossaurinho? Coloca também em ponto cheio, e aí eu vou te falar por quê. Como esses objetos eles estão pequenos, eles têm em torno de 2 a 3 milímetros, eles vão ficar melhor acabados se eles forem realizados no ponto cheio, tá? Do que o tatame. Por quê? Assim como você fez, inclusive, ó, a aplicação dos pontinhos das unhas, você trabalhou já com o ponto cheio. E está tudo certo. É exatamente essa a ideia. Objetos pequenos, procura trabalhar com ponto cheio, porque o tatame ele trabalha com uma estrutura de ponto muito complexa para objetos pequenos. Então, cria um acúmulo de ponto muito grande. A máquina pode arrebentar o fio, pode o tecido não ficar com uma qualidade legal, o bordado pode não ficar com uma qualidade legal, repuxa demais o tecido, o avesso do bordado fica grosseiro. Tá? Então, objetos pequenos, pode trabalhar com um ponto cheio, que vai ficar com um acabamento legal, assim como você já teve a iniciativa de fazer aqui nos dedinhos. A única diferença que eu recomendo fazer aqui nos dedinhos é que você prefira trabalhar o ângulo desses dedinhos na horizontal, já que o formato do objeto, né, permite você trabalhar ângulos na horizontal, e aí eu estou te sugerindo aqui uma angulação que, na minha percepção, seria a mais adequada para esses objetos aqui, que seria a aplicação da textura, né, ou seja, o ponto cheio da unha do dinossaurinho. Em vez de fazer diagonal igual está aqui, faz ele retinho, que vai ficar com um acabamento mais bonitinho. E aí, no caso, aqui em cima, nos detalhezinhos dos olhos, o de cima não, porque ele está com um tamanho maior. Pode deixar ele com tatame mesmo, se você quiser. Ou você pode fazer uma experiência e bordar para ver se vai ficar legal. Substituir o tatame desses objetos para ponto cheio. E aí seria o de baixo, que é o menorzinho, eu recomendo fazer. O de cima depende muito do gosto. Aí realmente você tem a liberdade, como o tamanho dele permite tanto tatame quanto ponto cheio, aí é mais gosto. Você testar os dois e ver qual que fica melhor para você a nível de acabamento. E aí, da mesma forma que eu mostrei lá embaixo, esses objetos aqui em cima também, eu recomendaria fazer a mesma substituição ali por ponto cheio. Você teria um acabamento, na minha interpretação, melhor dessa matriz de bordado. E aí, assim, a gente conclui essa análise desse desenho. As recomendações que eu dei nesse vídeo aqui foram baseadas no software Wilcon Embroidery Studio, que, na minha opinião, é o melhor software de programação de bordados do mundo. E para você assistir mais vídeos como esse aqui e ficar por dentro das melhores práticas sobre bordado computadorizado, basta então você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também seguir a gente lá no Facebook e no Instagram. Aqui no YouTube é importante também você ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. E se você gostou desse vídeo, já aproveita para deixar o seu like e a gente se vê então no próximo vídeo.
Até logo!